Existem histórias que atravessam gerações, contadas nas rodas de conversa do interior, carregadas de medo e mistério. Hoje, você vai conhecer causos assustadores que aconteceram nas profundezas do Brasil rural. Prepare-se para estradas desertas, casarões sombrios e figuras assustadoras que aparecem quando menos se espera. Começamos com a noiva da estrada de terra. Uma aparição que transformou uma pacata cidade do interior em sinônimo de terror. A história conta que, nos anos 80, um casal sofreu um acidente fatal numa estrada de terra. O noivo sobreviveu, mas a noiva morreu presa nas ferragens, sozinha, na noite fria e chuvosa. Desde então, motoristas relatam ter visto uma mulher vestida de noiva, vagando pela estrada, com vestido rasgado e olhos cheios de dor. Muitos pararam para ajudar e, ao olhar pelo retrovisor, viram a mulher desaparecer em fumaça. Outros ouviram gritos no mato e encontraram apenas um buquê molhado. Outro caso vem do Paraná, o mistério da Gruta da Caveira. Dizem que uma caverna escondida na mata era lar de um espírito vingativo. 3 jovens entraram na gruta buscando tesouros e nunca mais voltaram. Quando seus corpos foram achados, todos estavam com expressões de terror e sem ferimentos. A história foi abafada pela polícia, mas moradores garantem que ainda ouvem lamentos da gruta em noites de lua cheia. Quem se aproxima sente um frio intenso e uma vontade incontrolável de fugir. Muitos dizem que a gruta é uma porta aberta para algo que não deveria ser despertado. Outro clássico é o Homem do Chapéu Preto, um espírito que aparece para cobrar pactos não pagos. Sempre descrito como um homem alto, magro, de terno antigo e chapéu largo, ele observa de longe ou bate na porta à meia-noite. Quem ouve as 3 batidas sabe que ele vai voltar em breve. Na Bahia, há o relato de um fazendeiro que fez um pacto para salvar sua fazenda. Meses depois, começou a ver o Homem do Chapéu Preto rondando a propriedade. Pouco tempo depois, o fazendeiro morreu de forma misteriosa e sua casa até hoje é evitada pelos moradores locais. Por fim, temos a menina da cadeira de balanço, em São Paulo. Em uma casa antiga, moradores relatam ver uma menina de 7 anos sentada em uma cadeira de balanço, observando em silêncio. Dizem que ela morreu de doença grave e sua alma ficou presa ali para sempre. Quem morou naquela casa afirma ter ouvido o som da cadeira rangendo durante a madrugada. Alguns garantem ter visto pegadas pequenas surgindo sozinhas pelo chão empoeirado. Até hoje, quem ousa dormir ali sente o olhar vazio da menina e o som do balanço ecoando no escuro. Esses são apenas alguns dos causos que fazem parte do imaginário sombrio do interior. Cada história mostra que, mesmo hoje, o sobrenatural vive entre nós. Se você conhece algo parecido, conte nos comentários. E lembre-se, o medo mais profundo mora onde menos esperamos. Agora presta bem atenção, porque esse caso aqui é daqueles que dá frio até no espinhaço. Lá para os lados do sertão da Paraíba, tinha um sítio bem isolado, que o povo chamava de Sítio das Almas. Era um lugar seco, de terra rachada e poucas árvores. Mas o que mais assustava era a fama. Diziam que ali morava um espírito velho, bravo que só, que protegia a terra como se fosse dele. O caos começou quando seu Zé Valério, um cabra teimoso e trabalhador, resolveu comprar aquele pedaço de chão. O povo da vila bem que avisou: "Seu Zé, não se meta com esse canto não. Lá tem coisa ruim." Mas ele, cabeça dura, não deu ouvidos e logo se mudou para lá com a esposa e 2 filhos pequenos. Na primeira semana tudo parecia normal, mas quando deu a primeira sexta-feira de lua cheia, começaram as assombrações. Seu Zé estava na rede cochilando quando ouviu um barulho estranho no terreiro. Era o som de correntes arrastando e uma voz rouca dizendo: "Essa terra não é sua."
Ele pulou da rede assustado, mas quando saiu, não viu nada, só o chão marcado como se alguém tivesse passado arrastando ferro. No outro dia, o gado apareceu espalhado pelo mato, as porteiras abertas como se alguém tivesse mexido durante a noite. A mulher dele ficou assustada e pediu para irem embora, mas seu Zé, mais teimoso ainda, disse que aquilo era coisa do vento, que não acreditava em assombração. Na segunda noite, a coisa piorou. Enquanto eles jantavam, as lamparinas começaram a apagar sozinhas, uma por uma, e de repente, a porta da sala bateu com força, sem ninguém lá. Os meninos começaram a chorar e sua mulher desmaiou de medo. Seu Zé ainda tentou rezar alto, mas a voz rouca voltou mais forte. Último aviso, saia daqui. No outro dia, ele foi até a vila pedir ajuda para o padre. O padre foi lá, benzinhou a casa toda, rezou nas porteiras e disse: Seu Zé, essa terra aqui tem dono antigo, coisa que é melhor a gente respeitar. Mesmo assim, seu Zé ficou mais um tempo, tentando segurar firme, mas as assombrações não paravam. Teve uma noite que o terreiro inteiro ficou iluminado por uma luz estranha, como se fosse fogo. E no meio da luz apareceu um homem alto, de chapéu de couro e olhos vermelhos. Ele apontou para o casebre e disse: Avisa aos vivos, quem teima, paga o preço. Depois disso, o terreiro voltou ao normal, mas seu Zé não aguentou mais. No outro dia, com a carroça pronta, ele juntou a família e deixou o sítio das almas para trás, jurando nunca mais mexer com terra que já tinha dono do outro lado. E até hoje, quem passa perto dali diz que ouve correntes batendo e vozes sussurrando com o vento, lembrando que no sertão tem coisa que não é para mexer. Pois bem, escuta só esse causo que o povo conta lá para as bandas do sertão do Piauí, coisa das mais arrepiada que já se ouviu. Era a história do cabrunco da encruzilhada, um vulto que aparecia nas noites escuras, bem onde as estradinhas de terra se cruzavam. O povo daquelas redondezas sabia, deu meia-noite, era bom nem passar perto, senão o cabrunco pegava e levava embora. Esse causo começou com Mané de João Bento, um rapaz afoito que não tinha medo de nada. Certa feita, voltando tarde da festa de São João na vila, Mané resolveu cortar caminho e passou justo pela encruzilhada que todo mundo temia. O luar estava fraco e o silêncio só era quebrado pelo grilo cantando e o estalar das folhas secas debaixo do pé dele. De repente, Mané ouviu uma risada fina, arrepiando até o último fio de cabelo. Ele parou, olhou para os lados e viu nada. Só que quando deu mais 2 passos, apareceu um homem grandão, de paletó preto e chapéu enterrado até as orelhas. Os olhos dele brilhavam vermelhos e a pele era da cor da noite. O tal virou e falou com voz grossa: Você não devia estar aqui, Mané de João Bento. Mané tentou correr, mas as pernas travaram. Parecia que o chão segurava ele. O vulto foi chegando perto, devagarinho, e a terra começou a estremecer, como se tivesse trovoada vindo. Diz que Mané, tremendo que nem vara verde, rezou tudo o que sabia e prometeu nunca mais desafiar o medo. O vulto só deu uma última encarada e sumiu numa fumaceira fedendo a enxofre. Quando Mané conseguiu se mexer, disparou para casa, chegou todo sujo e sem voz. Ficou dias sem falar nada, só apontando para o crucifixo pendurado na parede. Depois disso, nunca mais ninguém viu ele passar perto daquela encruzilhada. E até hoje, quando o assunto surge nas prosas de fim de tarde, o povo jura de pé junto. Naquela encruzilhada, quem passa depois da meia-noite corre risco de topar com o cabrunco e não voltar nunca mais. Pois então, senta aí e presta bem atenção nesse caso que vou te contar, que é das bandas do sertão do Ceará, num lugarejo miudinho chamado Pedra Miúda. O povo de lá nunca esqueceu a história da assombração do Curral Velho, um trem de arrepiar até o mais valente. Tudo começou com o velho Firmino, vaqueiro destemido, cabra macho que enfrentava cobra, onça e o que mais aparecesse sem medo nenhum. Firmino morava num sítio bem afastado, com Dona Mariquinha e 2 netos pequenos. O curral, já velho e meio abandonado, era onde guardava o gado.
Num mês de agosto, época de seca braba, começaram as coisas estranhas. Toda noite, o gado amanhecia com o cercado arrebentado, como se alguma coisa tivesse espantando as reses no meio da madrugada. Firmino, cabeça dura, dizia que era só bicho do mato. Mas logo, os peões começaram a ouvir gemido vindo do curral de madrugada, um choro fino que parecia de criança. Zé Pequeno, um deles, jurou que viu um vulto branco parado na porteira, com olhos brilhando no escuro. Depois disso, ninguém mais queria chegar perto do curral depois que escurecia. Mas Firmino, teimoso que só ele, não acreditava em assombração. Numa sexta-feira de lua cheia, pegou a lamparina e o facão e foi sozinho para o curral. Disse para Mariquinha: "Hoje eu vou descobrir que frescura é essa." Mariquinha rezava baixinho, aflita, enquanto Firmino sumia na escuridão, só com a luz fraca balançando no mato seco. No começo estava tudo quieto, só o mugido das vacas e o vento soprando. Mas depois de um tempo, a lamparina começou a fraquejar e o silêncio ficou pesado. Foi aí que ele ouviu passo arrastado, vindo das sombras. O vaqueiro parou, puxou o facão e gritou: "Quem tá aí? Aparece logo que eu não tenho medo." O coração já batia acelerado no peito dele. Do meio da escuridão surgiu uma figura alta, magra, pele rachada e seca, parecendo que tinha saído de dentro da terra. Os olhos vermelhos brilhavam e uma corrente grossa arrastava pelo chão. A coisa apontou o dedo para o Firmino e disse com voz rouca: "Você mexeu no que não devia. Essa terra aqui tem dono antigo, bem antes de você nascer." Firmino tentou levantar o facão, mas o braço pesou, parecia carregando chumbo. A lamparina apagou na hora e ele só ouviu o som da corrente batendo no chão e uma risada que gelava até a alma. Conseguindo se soltar daquele torpor, disparou correndo para casa, pálido, sem voz e com os olhos arregalados de puro terror. Ficou de cama uns dias, suando frio, murmurando coisa que ninguém entendia. Chamaram o padre e benzedor, fizeram reza e novena, mas Firmino nunca mais foi o mesmo. Parou de mexer no curral e nem olhava mais para aquele lado. O gado foi sumindo, a fazenda definhando, até que a família foi embora dali de vez. Até hoje, quem passa perto do curral velho em Pedra Miúda jura ouvir gemido baixo e corrente arrastando. O povo da vila aprendeu: tem coisa que é melhor não cutucar, porque no sertão, quando a terra tem dono do outro lado, quem desrespeita paga caro. E o causo tá aí, para lembrar que coragem demais às vezes só atrai desgraça. Você já ouviu falar do mistério da Cacimba Grande? Pois se ajeita aí que essa prosa é das boas, coisa vivida lá pras bandas do sertão da Bahia, num vilarejo escondido chamado Riacho Fundo. Era uma terra seca, poeira subindo o dia todo, e o povo vivia da luta com a roça e com os bichos. No meio daquele mundo rachado, tinha uma cacimba enorme, que nunca secava, mesmo na pior seca que o sertão já viu. Diziam que aquela água era benta, mas também carregada de promessa antiga. O povo contava que tempos atrás, um coronel mandão tinha feito um pacto ali. Trocou riqueza por alma, e desde então, ninguém podia mexer com a cacimba sem pedir licença. Só que apareceu o Chico Bento, cabra teimoso e falador, dizendo que isso era tudo bobagem, que a água estava ali era para quem precisasse. Numa seca das mais brabas, quando o resto das cacimbas já estava só no barro, Chico resolveu tirar água da tal cacimba grande sem cerimônia. O povo avisou: "Chico, pede licença, faz uma reza antes." Mas ele riu: "Que nada, a água é de Deus e eu vou buscar mesmo." No primeiro balde, tudo certo, mas no segundo, a corda esticou e estourou sozinha, como se alguém tivesse puxado do fundo. Chico não se abalou, amarrou outra corda e tentou de novo. Dessa vez, o balde desceu, mas subiu pesado, como se tivesse algo a mais lá dentro. Quando puxou para fora, viu uma mão branca, fina, segurando o balde. Gritou e largou tudo, correndo para casa com o coração saindo pela boca. Diz que nunca tinha visto coisa daquela. A noite caiu pesada
e uma ventania começou a rondar o vilarejo. Na mesma noite, o gado de Chico desapareceu, sumiu sem deixar pista. O curral amanheceu vazio, só as marcas de casco indo em direção à cacimba. Os vizinhos foram ajudar, mas ninguém achou nem rastro. E pior, a cacimba, que sempre foi limpa e clara, ficou preta feito breu. Chico, desesperado, chamou o benzedor, chamou o padre, mas a água não clareava e o medo só aumentava. De lá para frente, toda noite se ouvia um lamento vindo da cacimba, um choro fino, como se alguém pedisse socorro. Chico ficou doente, abatido, sem forças nem para cuidar da roça. A mulher dele, Dona Luzia, jurava que ouvia batida de porta e sussurro, chamando pelo marido toda a madrugada. Até que numa noite de sexta-feira, Chico sumiu sem deixar rastro. O povo fez busca, revirou tudo, mas nada de Chico. Só encontraram a camisa dele enroscada na corda da cacimba. E desde então, ninguém mais teve coragem de tirar água dali. A cacimba secou, virou só buraco fundo e esquecido. Mas dizem que, quando a lua está cheia, ainda se ouve o gemido triste vindo do fundo, e quem chega perto sente um arrepio gelado, como se uma mão invisível tentasse puxar para dentro. O povo de Riacho Fundo aprendeu a lição. No sertão, tem lugar que não se mexe sem respeito, e promessa antiga não se quebra à toa. A cacimba grande ficou lá, seca, mas viva na lembrança de quem viu e sentiu o peso do mistério. E quem passa por lá, reza baixinho e segue adiante, porque sabe que coragem demais, às vezes, é convite para desgraça grande. Pois eu vou te contar agora o caso da menina da janela, que aconteceu lá para as bandas do sertão de Pernambuco, num lugarejo tão miúdo que nem em mapa direito aparecia. O nome do lugar era Sítio Canabrava, e o povo dali vivia quieto, cada um cuidando da sua roça. Até que um dia apareceu uma história daquelas, que fica cravada na memória de todo mundo que morou por lá. Tudo começou com seu Ambrósio, um homem velho, viúvo, que morava sozinho numa casa de taipa bem na beirada do mato. Ele era daqueles caladão, só saía de casa para ir para a missa e comprar mantimento na feira. Mas numa tarde quente, de céu esturricado de seco, ele apareceu na venda contando que tinha visto uma menina na janela da casa dele. O povo achou estranho, porque todo mundo sabia que Ambrósio morava sozinho fazia mais de 20 anos. Ele disse que a menina era branquinha, com cabelo escorrido e preto, usando um vestidinho azul. Parecia fraca, só olhando, sem falar nada. No começo, pensaram que podia ser alguma criança perdida, mas ninguém deu muita importância. Só que, nas noites seguintes, outros começaram a ver também. A menina aparecia na janela quando a lua subia alta, e quem olhava para ela sentia um calafrio que entrava pelos ossos. Teve até um menino, o Tonho de Zé Preto, que jurou que chegou perto da casa e viu a menina sorrindo. Mas o sorriso era estranho, gelado, sem vida nenhuma. O povo começou a comentar que aquilo era alma penada, coisa que não devia ser mexida. Ambrósio, teimoso, resolveu ficar na casa mesmo assim. Ela não me faz nada, só fica ali parada, ele dizia, como se já tivesse se acostumado com a presença. Mas aí as coisas começaram a ficar pesadas. A roça de Ambrósio, que sempre deu mandioca grossa e feijão bonito, começou a secar do nada. Os pés de milho murchavam mesmo com a pouca chuva que caía. E ele começou a emagrecer, ficar pálido, os olhos fundos. O povo dizia que a menina estava sugando as forças dele, tirando a vida aos poucos. Dona Severina, benzedeira das boas, foi chamada para dar jeito. Ela chegou lá com um ramo de arruda e terço na mão. Rezou, aspergiu água benta na casa toda, mas na última prece sentiu um vento gelado passar por ela. Disse que ouviu uma voz fininha dizendo: "Aqui é minha casa também." Severina saiu de lá tremendo e avisou: "Essa alma não quer ir embora, ela tem raiva, está presa por alguma coisa mal resolvida." Nessa mesma noite, seu Ambrósio foi dormir e não acordou mais. Morreram dizendo que foi de velhice, mas quem conhecia sabia.
Foi a menina da janela que levou ele. Depois disso, a casa ficou abandonada e ninguém mais teve coragem de passar perto. O mato cresceu, engoliu tudo, mas até hoje quem anda pelas estradinhas de Canabrava jura que nas noites de lua cheia ainda dá para ver a silhueta da menina parada na janela, esperando por mais alguém para levar. E assim ficou o caos gravado no peito do sertanejo. No sertão, meu amigo, tem alma que não descansa e lugar que não é bom se meter, por mais coragem que a gente tenha. Porque quando a noite cai e o vento sopra estranho, é sinal de que as histórias que a gente ouve nas prosas não são só invenção, não. São aviso. Agora escuta só esse causo, que é de gelar até o último fio do cabelo. Foi lá para as bandas de Juazeiro, num sítio esquecido chamado Lagoa Seca, onde morava o velho Zé Faustino, cabra trabalhador, desses que enfrentava sol e chuva sem arregar. A vida ali era simples, só mato, roça e silêncio, até que um dia apareceu uma coisa que virou lenda nas redondezas: o encosto da Mula Branca. Diz o povo que tinha uma trilha estreita, que cortava o matagal e encurtava o caminho até a cidade. Só que esse atalho passava perto de uma vereda onde, segundo os mais antigos, uma mula sem cabeça andava correndo nas noites de quinta-feira. Zé Faustino, homem de pouca fé e muita teimosia, não acreditava nessas lorotas e ria da cara de quem falava em assombração. Certa noite, voltando tarde da feira, Zé decidiu encarar a tal trilha para chegar mais rápido em casa. A lua estava cheia, clareando tudo, e o silêncio só era quebrado pelo barulho dos grilos e do farfalhar das folhas secas. Zé andava firme, com o facão na mão, assoviando para espantar o medo que ele dizia não ter. Mas lá pras tantas, o cavalo começou a empacar, tremendo feito vara verde. Foi aí que apareceu uma mula branca imensa, com os olhos de fogo brilhando na escuridão. Não tinha cabeça, só uma chama saindo do pescoço, e o som de ferradura batendo no chão fazia o peito de Zé quase estourar. A mula veio correndo numa disparada, rodeando ele e soltando um relincho que parecia de outro mundo. Zé tentou rezar, tentou correr, mas as pernas pesaram como chumbo. A mula passou tão perto que o calor da chama quase queimou a roupa dele. E num pulo só, a besta sumiu no mato, deixando só o cheiro de enxofre no ar. Zé conseguiu chegar em casa cambaleando, branco feito cera. Dona Raimunda, mulher dele, ficou apavorada ao ver o estado do marido. Botou ele na cama e chamou benzedeira na mesma hora. A rezadeira fez oração forte, jogou água benta e disse: "Seu Zé mexeu com coisa que não devia." Nos dias seguintes, Zé ficou assombrado, falando coisas sem sentido, dizendo que via a mula branca na porta da casa toda noite. O gado começou a adoecer, as plantações a morrer, e a casa parecia rodeada de uma energia ruim. O povo dizia que a mula tinha deixado um pedaço da maldição ali, e só um trabalho forte quebraria aquilo. Até padre foi chamado para fazer procissão e tentar livrar a casa daquele peso. Com o tempo, Zé Faustino melhorou, mas nunca mais foi o mesmo. Andava cabisbaixo, sempre olhando para os lados, e nunca mais teve coragem de passar perto daquela trilha. E a história correu mundo afora. No sertão, valentia demais às vezes chama coisa ruim. Até hoje, quem anda pelas bandas de Lagoa Seca evita o caminho da mula, porque sabe que quando a alma do outro lado se enfurece, o preço para pagar não é pequeno não. E é assim que ficou o causo, uma lembrança viva do sertão profundo, onde cada canto guarda seu mistério e cada encruzilhada pode ser o começo de um pesadelo sem fim.